Neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chegou ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais da sua santa unção, buscar forças para o meu coração. Quero ser tua imagem e semelhança, ser um exemplo de verdade, ser um raio de luz a brilhar, meu Deus, e teu nome em minha vida honrar. Quero ser um filho obediente e viver como Jesus ensinou. Amar de verdade ao meu irmão, meu Deus, como me ama o Santo Consolador. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chegou ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor
santa unção, buscar forças para o meu coração. Quero ser tua imagem e semelhança, ser um exemplo de verdade, ser um raio de luz a brilhar, meu Deus, e teu nome em minha vida honrar. Quero ser um filho obediente e viver como Jesus ensinou. Amar de verdade ao meu irmão, meu Deus, como me ama o Santo Consolador. Quero pronunciar palavras boas, cultivar bons sentimentos no meu coração, olhar com bons olhos e levar, ó Deus, teu amor aos outros corações, levar tua paz ao sofredor, meu Deus, quero ensinar a crer no Consolador. Meu Deus, veneração ao Senhor. Muitas vezes eu fico meditando na beleza do reino do céu. Então sinto um grande motivo de ser cada vez mais fiel. Lá no céu há grandes maravilhas que o pensamento
sobre mim, sobre o meu viver. Porém, este meu desalento não permanece, eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Cidade maravilhosa, repleta de paz e de luz. Onde está minha santa avó Rosa, me esperando ao lado de Jesus? Muitas vezes eu fico meditando e pensando em meu coração que não tardará este dia de herdar minha eterna mansão. Então, cheia de confiança, procuro minha fé aumentar, para um dia eu ter o direito de no céu com a Santa Avó Rosa ir morar. E neste dia glorioso, com os anjos aos céus subirei, e com o coro de anjos celestes para sempre a Deus Pai. Prezados irmãos e irmãs, neste momento eu apresento a minha saudação e desejo que a bênção de Deus, o nosso Pai Celestial, a bênção e a paz gloriosa de Jesus, nosso divino Salvador, a bênção também da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus, assim como a bênção da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, esteja presente na vida dos senhores. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Estendendo também aos nossos queridos irmãos
internautas que nos acompanham neste momento, e também as nossas boas-vindas àqueles que estão nos visitando. Que a graça de Deus, o nosso Pai, permaneça em seus corações, e que cada um de nós possamos buscar esta ligação maravilhosa com o reino dos céus nesta santa reunião. Este é o nosso desejo. Por gentileza, os irmãos que estão assentados e que puderem, para se colocarem em pé. Irmãos, com a reverência e o silêncio necessário, nós vamos falar com Deus. Pai Celestial, nosso eterno Deus Criador, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, reunidos como irmãos na Tua casa, este tabernáculo santo de oração. Contente, feliz, nós nos apresentamos nesta santa casa de oração. Estamos aqui, ó Pai, para expressar desde logo o nosso louvor sincero, a nossa adoração, a nossa reverência também à sua pessoa, a do seu divino Espírito Santo e também a de Jesus nosso Senhor. Estamos aqui também, ó Pai, para engrandecer o Teu reino e a Tua glória, prestar também a nossa adoração sincera ao nosso querido e amado Jesus, à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, também à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo, e também para alimentar o nosso espírito, para buscar as bênçãos dos céus, para buscarmos as virtudes e a unção do Seu Divino Espírito Santo. Por isso, ó Pai, é que nós suplicamos neste momento, que a Tua bênção recaia sobre a nossa reunião, que a Tua inspiração, ó Jesus, possa valer em todos os atos que serão realizados, que a Senhora Mãe Virgem Maria, juntamente com a Santa Avó, nos abençoe também, o Santo Irmão Aldo, com a sua bênção, que possamos nós relembrar os Teus ensinamentos, os Teus conselhos de profeta e de amigo. Por isso nós só temos que agradecer ao Pai, bendizer o Teu nome e entregar esta santa reunião aos Teus cuidados, e que a Sua vontade e não a nossa seja feita nesta reunião. Declaramos, pois, a mesma iniciada para a honra, louvor e glória do Teu reino na terra. Amém. Cantaremos o corinho de número 1, Igreja Forte. Sabedoria governam
pois os campos já estão floridos e na grande seara a luz vou espalhar e o poder da Santa Voz Rosa e do meu Jesus vou anunciar. E quando já é pleno dia, trabalho com satisfação, vou falando da Santa Voz Rosa Jesus e do seu perdão. É grande a minha alegria, pois deixo nestas almas vida e salvação. Ao findar o dia, vou cantando esta melodia, trazendo flores em minhas mãos para entregar a Santa Voz
dedicando a ela, quero expressar a minha gratidão.
bênçãos, porque sei que me ouve a todo instante. Hoje guardo os teus ensinamentos dentro do meu coração. Santo irmão Aldo, lembro-me dos seus conselhos, das tuas palavras que tanto me acalmavam. Me ensinaste a viver sempre em retidão, a amar ao próximo e crer de coração. Quando tuas mãos eu beijava e teu sorriso contemplava, sentia tua simplicidade, compreendia tua imensa bondade. Santo irmão Aldo, lembro-me dos teus conselhos, das tuas palavras que tanto me acalmavam. Me ensinaste a viver sempre em retidão, a amar ao próximo e crer de coração. Vida cheia da tua sagrada bênção, Santo profeta, ilumine o meu coração com sunção. Santo de Deus, obrigado por ter me dado paz e amor.
mensageiro do Santo Consolador, da Santa Voz, um mensageiro eu sou, e sua palavra de poder e de amor, ao povo ensinando eu vou. Quem vem lá? Falando esta palavra a grandes multidões, deixo a felicidade em muitos corações, combatendo a maldade, ensinando a verdade, a paz e a perfeita liberdade. Quem vem lá? Sendo mensageiro do Santo Consolador, ensino este caminho de Jesus Salvador, caminho que é feito de amor e santidade, para quem quiser entrar na eternidade. Ouçamos a voz do profeta Aldo. Este momento é o momento de nós ouvir ele. É o momento de nós, irmãos, ficar um pouquinho em silêncio, um pouquinho mais de reverência, talvez, para ouvir a palavra dele, santo irmão Aldo, que é para o teu bem, para a tua felicidade. Então, irmãos, nós vamos ouvir algumas palavras de incentivo do santo irmão Aldo, as palavras de incentivo de um profeta de Deus, dada ao seu tempo nesta terra, primeiramente aos coristas, e depois a todos nós, obreiros apostólicos. Ao ministério do coral, palavras dele, santo irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, o ministério do coral é um trabalho de grande significado para o reino dos céus e para a igreja apostólica. Todos os que dele participam devem ter muito interesse em servir a Santa Avó, servir no ministério de cântico e da música, inclusive, porque nos ajudam a salvar almas e a santificar o nosso povo, através da mensagem cantada ou tocada. Notem a profundeza destas palavras.
saibam que o seu ministério não tem por objetivo apenas o nosso povo, mas se destina a louvar a Deus e a todos os seus santos. É um ministério dedicado à glória deles e do reino dos céus. Assim, é importante que todo corista ou músico tenham e demonstrem muito interesse pelo trabalho do coral, inclusive que façam todo o esforço para comparecer aos ensaios e às apresentações, pois a sua presença é muito valiosa. Se apresentem em ordem com relação à disciplina, evitem ficar andando ou conversando durante as reuniões. Não utilizem aparelhos celulares para comunicações instantâneas, durante o ensaio ou durante as nossas reuniões. Respeitem uns aos outros, sejam perdoadores e colaborem para que o amor, a paz e a união sejam um exemplo deste ministério para a igreja. Procurem ajudar os regentes, eles dependem dos irmãos e das irmãs para as atividades do coral e para as apresentações nas reuniões. Da mesma forma, os regentes devem respeitar e ser amáveis com os seus coralistas e com os seus músicos, incentivando o trabalho em equipe, formando realmente um só corpo entre todos, com o desejo de servir a Deus e os seus santos. Então agora uma palavra ao Ministério de Obreiros. Prezados irmãos e irmãs, que servem à Igreja Apostólica no Ministério de Diáconos e Diaconisas, a sua pessoa e o seu trabalho são de grande valor para a nossa igreja. Irmãos, é um profeta de Deus te falando. Minha irmã querida diaconisa, obreiro, diácono, pastor, olha o que eu estou dizendo, é a palavra do santo irmão Aldo. A sua presença e a sua pessoa é muito importante para a igreja e para Deus. E prossegue ele dizendo: a sua presença nas atividades do ministério é necessária para o bom andamento do nosso trabalho. Façam seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado, a fim de que possam ser escalados pelos pastores, ou seja, pelo menos 1 hora antes do início da reunião. Os que estiverem escalados na porta devem chegar quando abrir a porta, ou seja, 1h30 antes do início da reunião. A igreja depende do seu esforço, da sua boa vontade de servir a Jesus e a Santa Vó Rosa. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as reuniões. Daí pedir que se esforcem para ajudar a zelar pela limpeza e pela arrumação das instalações. Quanto mais obreiro comparecerem, será melhor para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará os poucos que estiverem presentes. As irmãs coristas e membros também podem ajudar no trabalho de limpeza e de arrumação do templo. A sua ajuda é bem-vinda e muito valiosa. Olha o que o irmão Aldo disse: a Santa Vó Rosa fica muito contente, muito feliz, quando ela vê o interesse das irmãs e dos irmãos por este trabalho de nossa igreja, pois demonstra o seu amor pela obra de Deus. Peço aos obreiros, isso o santo irmão Aldo pedindo, que não façam rodinhas e nem fiquem conversando na porta de entrada de nossos templos, no bebedouro ou nos banheiros, mas sejam atentos ao compromisso de servir a igreja. Sejam também pacientes com o povo, não exortem a ninguém. Se for preciso, repasse o assunto para o pastor responsável. Os obreiros e os membros do coral devem ser um exemplo para a igreja, em todos os sentidos, no amor, na reverência durante as reuniões, na sua apresentação pessoal, não apenas aqui na igreja, irmãos, uma apresentação dentro da disciplina apostólica. Eu, irmão Aldo, assim nos ensinou ao seu tempo,
a Santa Vó Rosa, Jesus e a Virgem Maria Santíssima, esperamos contar com o esforço e a dedicação dos coristas, dos músicos e dos obreiros, diáconos, diaconisas e pastores, para o bom andamento do trabalho que realizam para a nossa amada igreja, e também para que este trabalho seja agradável a Deus Pai e a todos os seus santos, e também aos nossos irmãos e para aqueles que nos visitam. Ontem nós meditamos, irmãos, com um pouquinho mais de tempo nesta mensagem. Hoje, irmãos, eu apenas digo a todos os que servem a nossa igreja, que trabalhar para Deus, irmãos, é uma honra, é um direito que nós temos, irmãos, e é muito bom. Trabalhar, irmãos, para Deus, engrandece o nome dEle, nos traz alegria, contentamento, felicidade, porque servir a Deus, irmãos, é algo muito especial, é algo de grande valor. Não há, irmãos, nenhum bem material, nem um salário mensal que compense, irmãos, que possa expressar a grandeza de nós servirmos a Deus, porque precisa ser algo, irmãos, vindo dos céus e sentido em nosso coração. A mensagem que nós refletiremos hoje, muito oportuna, diga-se de passagem, para mim, para o Senhor, para a Senhora, especialmente a vocês, queridos jovens, que são de grande valor para Deus, que são a esperança, não só de um futuro próximo, mas de um presente que estamos vivendo. É para o Senhor, é para a Senhora, é para você, internauta, que o Santo Irmão Aldo está a falar. E ele diz: avisamos novamente a todos os apostólicos, que a disciplina de nossa igreja não mudou, em nada. Tudo o que foi estabelecido pela Santa Avó, e por Jesus, e também por Deus, continuam e continuarão até o fim da igreja, porque a disciplina é a base fundamental da vitória da igreja, que é o santuário de Deus na terra. A disciplina da nossa igreja é uma das colunas e sustentáculos da obra de Jesus e do Consolador. Sem disciplina, o povo se corrompe, como se corrompeu o mundo antigo e o povo dos profetas, que não foram fiéis aos ensinos e às regras morais instituídas por Deus, através dos profetas e também depois por meio de Jesus nosso Senhor. E foi este o motivo que os levou a sofrer tanto nas mãos dos homens e de outras nações. A disciplina é a base fundamental de um povo e de uma igreja que quiser realmente pertencer a Deus e ter toda a direção e proteção. Por este motivo, há um ensino precioso que diz: feliz o povo que tem Deus como seu Senhor. Ter a Deus como Senhor é o que vem acontecendo na igreja. Deus reina sobre nós, através da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, porque faz valer sua vontade, suas leis, seus ensinamentos, conselhos e sua disciplina. Eis algumas perguntas para todos nós apostólicos. Eu peço a todos os irmãos para meditarem nestas 4 perguntas. Querem continuar a ser dirigidos por Deus? Querem fazer valer sobre cada um o sacrifício de Jesus e continuar a ter a proteção de Maria Santíssima e dos santos e anjos? Querem continuar a ter toda a graça, amparo, proteção e direção da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo para ajudá-los a vencer? E por fim, desejam que os seus pedidos, irmãos, as suas orações, quando o Senhor, quando a Senhora, quando nós pedimos, através das orações, a graça de Deus, querem que elas sejam ouvidas e atendidas para serem curados e livres da morte, de maus elementos e de graves perigos? Então sejam fiéis à disciplina de nossa igreja, pois é para o vosso bem e para a sua própria felicidade.
Deixem dos erros e de tudo que é prejudicial à sua vida, à saúde e à sua consagração. Cuidado com o uso da internet e das redes sociais. Use apenas para o trabalho, para a escola e no que lhe é útil para conhecimentos gerais, mas que não sejam pecaminosos, indecentes, imorais e nem se exponham em fofocas, comentários ou discussões em redes sociais. Quanto ao namoro, aconselhamos que se respeitem, tenham modo diante das outras pessoas, não fiquem em lugares impróprios, agarrados e de maneira escandalosa, pois este tipo de namoro é contra a moral cristã e não é permitido para os apostólicos, pois os filhos de Deus devem ter decoro, isto é, uma vida honrada, evitando os escândalos e os comentários, para não prejudicar o seu futuro e o seu próprio relacionamento. Na família, o casal deve ser fiel ao seu matrimônio, aos seus filhos e ao voto que fizeram diante deste altar, no dia do seu casamento, na igreja e diante de Deus. Com relação ao modo de se vestir, as irmãs sabem que os vestidos e blusas não devem ser decotados, que a medida das saias e dos vestidos são 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, que não devem ser transparentes ou agarradas ao corpo. Fujam das modas que corrompem os bons costumes. Só usem esmalte incolor e não usem pintura nos lábios, nos olhos e nem no rosto. Infelizmente, temos visto algumas irmãs se deixando levar pela influência de outros e encurtando seus vestidos. Avisamos que isto é ferir a disciplina da igreja, portanto, trata-se de um pecado. Importante, avisamos que não será mais permitido irmãs se apresentarem fora da disciplina no trabalho do coral. Portanto, se suas vestimentas estiverem fora da medida, não deverão cantar ou tocar no ministério do coral. Da mesma forma, os irmãos com barbas, cavanhaques, não poderão participar das apresentações e do ministério do coral. O regente titular e seus adjuntos serão os responsáveis na manutenção desta ordem, que nos foi dada pela Santa Avó e pelo Santo Primaz Irmão Aldo. Muito embora alguns estão tentando modificá-las, reafirmamos que a disciplina continua e continuará intacta até o fim da igreja na terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória da igreja. Aconselhamos a todos a terem sempre amor e decência, e nunca expor o seu corpo, mas conservá-lo sempre em honra, e de acordo com a disciplina que Jesus e a Santa Avó nos deram desde o início da obra, para o bem e a honra dos filhos de Deus. Aqui está a mensagem, queridos e amados irmãos. Como disse eu no início, muito oportuna para todos nós. Irmãos, nós não poderíamos tratar de salvação, nós não poderíamos tratar de direito à vida eterna, nós não poderíamos tratar de galardão nos céus, dos nossos púlpitos, dos nossos programas, se não tratássemos da disciplina. Irmão, seria uma incoerência muito grande. Eu digo aos irmãos por quê? Porque no início de nossa igreja, os irmãos sabem disso, a maioria. As primeiras ordens de Jesus, as primeiras medidas tomadas por Ele, por intermédio da Santa Avó, foi, irmãos, instituir uma disciplina que moraliza, que edifica, que te dá vida no Espírito. Portanto, irmãos, seria um equívoco muito grande, uma incoerência, se nós não tratássemos deste assunto tão importante, de grande valor para nós,
Irmãos, e fazendo uso das palavras do santo irmão Aldo, sem disciplina não há moralização de costumes, sem moralização de costumes não há santificação no espírito, e a consequência, irmãos, da falta de santificação é não ter direito de estar nos céus, de estar lá, irmãos, onde Jesus disse que havia muitas e muitas moradas, esperando o santo vencedor, esperando aqueles que permanecessem fiéis durante os anos que viverem nesta terra. Irmãos, e todos nós precisamos ter bastante cuidado com relação à nossa fé, com relação aos nossos costumes também, e precisamos de quando em quando fazer um balanço espiritual, pararmos um pouquinho, refletir: será que nós estamos agradando a Deus, honrando, irmãos, o nome desta igreja, o nome da Santa Avó, o nome de um santo que esteve conosco aqui por mais de 40 anos? Irmãos, eu costumo dizer em algumas reuniões, que se nós, enquanto apostólicos, não causarmos a diferença neste mundo, não chamarmos a atenção na maneira de se vestir, de se portar, de agir e de falar, nós precisamos repensar a nossa vida de filho de Deus, de apostólico. Irmãos, porque essa diferença, ela não existe, não deve existir para nós sentir-se melhor do que ninguém, ao contrário disso, essa diferença, ela precisa existir para que o nome de Deus, de Jesus, especialmente da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo nos dias de hoje, seja louvado e glorificado. Agora, para isso, nós precisamos ter, irmãos, bem claro em nosso espírito, de uma forma bem delineada, para onde nós estamos indo, qual o destino, para onde nós estamos caminhando. Irmãos, quando nós pretendemos fazer uma viagem materialmente falando, normalmente, se nós não conhecemos o destino, nós vamos pesquisar um pouquinho, saber onde fica, saber quantos quilômetros precisamos percorrer, quanto tempo precisamos. Então nós fazemos uso do aparelho de GPS e traçamos uma rota, e então nós vamos para esta viagem, mas nós precisamos seguir este caminho. Esta rota que está traçada naquele aparelho precisa ser seguida por nós, para que nós alcancemos este destino. Irmãos, com relação à nossa vida espiritual, ocorre da mesma forma. Nós temos o caminho traçado, um caminho, irmãos, que nos foi apontado inicialmente por Jesus, confirmado pela avó e pelo Santo Irmão Aldo. Cabe a nós caminhar agora. Precisamos, irmãos, trilhar este caminho. Agora, para nós trilharmos este caminho estreito, como disse Jesus, nós precisamos de algumas qualidades que estão escassas neste mundo. Algumas qualidades, algumas virtudes que não encontramos em qualquer pessoa, que encontramos na rua, que encontramos na sociedade. Irmãos, e muitas vezes, algumas desculpas que nós apresentamos para nós mesmos, tentando, quem sabe, justificar algumas falhas que possuímos, irmão, se resume muitas vezes em uma palavra, em duas palavras pequenas: quase nada. Os irmãos já ouviram das pessoas, quem sabe já falaram isso? Pode ser que não lhe falte quase nada para o Senhor, para a Senhora, para nós sermos apostólicos fiéis. Pode ser que não falte quase nada para nós sermos um pouquinho mais obedientes. Pode ser que não falte quase nada para nós sermos salvos pela graça de Jesus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, e muitas vezes este quase nada se traduz, irmãos, num intervalo perigoso para a nossa alma. Muitas vezes é um intervalo que faz com que o Senhor, com que a Senhora não alcance um aperfeiçoamento espiritual melhor,
aqui nesta terra. Muitas vezes é este quase nada que interfere a salvação de uma pessoa. Irmãos, um simples exemplo. Alguém que tem um horário determinado para tomar um ônibus, e ele chega na estação passando alguns minutos do horário, então ele disse: passei quase nada do horário, quase cheguei no horário estipulado. Esta pessoa perdeu a condução. Um jovem, uma jovem, que vai prestar um vestibular, vai fazer um concurso, e quase passa, ela foi reprovada, né, irmãos? Então, às vezes ela chega depois e diz para o papai, para a mamãe, que está pagando um curso para ela: foi por pouco, pai, faltou quase nada. É uma desculpa dela, mas ela foi reprovada. Irmãos, um avião que decola lá de Porto Alegre e quase chega em São Paulo, e quase pousa em São Paulo. Este avião não chegou em São Paulo, ficou pelo caminho. Irmãos, muitas vezes é este quase nada, é este pouquinho que interfere o nosso crescimento espiritual. É este quase nada que faz com que o Senhor, que a Senhora não seja mais abençoado. É este quase nada que nos faz um apostólico mais fiel, mais educado, mais consagrado, mais dedicado à disciplina, mais empenhado com a doutrina gloriosa que temos na igreja. Então, irmãos, vamos cuidar bastante dessas desculpas. Se porventura em alguma parte da nossa vida faltar um pouquinho, mesmo que quase nada, vamos meditar, irmãos, na palavra de Jesus. Vamos mudar um pouquinho. Vamos, irmãos, se antenar espiritualmente falando. Santo irmão Aldo sempre dizia que haviam apostólicos, e ainda há, irmãos, que estão em um sono espiritual profundo. Comparecem às reuniões, participam do trabalho, até servem no ministério, mas espiritualmente estão em um sono muito profundo. No boletim, irmãos, do dia 16 de maio de 2002, boletim número 2275, depois de tratar a respeito da disciplina, o Santo irmão Aldo diz as seguintes palavras: na verdade, o que existe é descuido de muitos irmãos e irmãs. Portanto, o apostólico não pode ser assim, descuidado. Tem de ter um espírito forte e inabalável. Devem ser vigilantes, cuidadosos, evitar o erro e a malquerença. Irmãos, o que é ter um espírito forte? O que é ser decidido? O que é ter um espírito inabalável? Irmãos, é um espírito que não se deixa levar pelo que o mundo oferece. Muitas vezes não se deixa levar por um comentário de alguém, de um irmão até mesmo, que congrega conosco. Irmãos, ter um espírito forte é ter um espírito decidido a vencer, como disse o Santo irmão Aldo. Podem falar, irmãos, porque a gente ouve muito. Podem falar, podem muitas vezes querer nos mostrar, irmãos, mas eu sei o destino que eu estou seguindo. Esta certeza que eu tenho na vida, irmãos, e nada nos abala, como diz o Santo irmão Aldo, espírito inabalável. As lutas vêm, as dificuldades, mas a caminhada, irmãos, é certa. Santo irmão Aldo disse também em um boletim de 2009, portanto há 10 anos, as lutas são grandes, mas a vitória é certa. A vitória de cada um de nós, irmãos, independente das lutas, se nós a vencermos, será certa, como foi a dele, como foi da Santa Avó, de Jesus nosso Senhor. Irmãos, Jesus nosso Senhor, muito embora tenha ficado apenas 33 anos aqui nesta terra, bastante jovem ainda, irmãos, foram
33 anos de vida dedicada a Deus, vida de oração, de consagração, 3 anos de ministério apenas, não pôde falar tudo. Ele disse: eu tinha muita coisa para falar, para ensinar, mas os homens não permitem isto, me odiaram, me rejeitaram, mas eu digo a vocês, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro Espírito semelhante ao dele, Jesus, um Espírito que faria as mesmas obras, que aprenderia dele, Jesus, e retransmitiria aos seus ouvintes. Irmãos, então nós temos tudo para vencer. Eu sempre tenho esta verdade comigo, irmãos. Se um apostólico, alguém que congregou conosco por alguns anos, ele não tem desculpa depois, quando chegar na presença de Deus, de dizer que não sabia, de dizer que não ouviu, de dizer que não viu exemplo na vida de muitos irmãos consagrados e dedicados que temos na igreja. Não poderá dizer, irmãos. Então vamos aproveitar o tempo enquanto temos. A disciplina os irmãos conhecem, todos nós sabemos, as irmãs, os irmãos também. Vamos seguir, vamos amar ela. Não é pesada, irmãos, é para te salvar, é para te dar uma condição de filho, de filha de Deus. Ah, pastor, mas a igreja cobra demais com relação à roupa. É a ordem de Jesus, é para o teu bem, é para a tua felicidade. Mas pastor, das Sagradas Escrituras, nós não vemos a respeito das roupas, Jesus não falou expressamente. Irmão, São Pedro falou. É bem verdade que os costumes da época eram diferentes. Costumes com relação às suas vestes, a maneira de se vestir, de se portar, logicamente era diferente dos tempos atuais. Irmãos, as mulheres e os homens também se prezavam muito mais, de uma maneira geral, lógico. Mas São Pedro, irmãos, ele não deixou de falar a este respeito. Ele, em seus ensinamentos diz, direcionado principalmente às mulheres, mas também a nós homens cabe também. Ele disse: o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, na compostura das suas vestes e dos seus vestidos, mas no incorruptível traje de uma verdadeira filha de Deus, de um espírito manso de coração. Então, irmãos, está aqui a prova de que a disciplina moraliza, te dá vida, te dá condição espiritual do Senhor, da Senhora, de vocês jovens, ser reconhecidas como filhos e filhas de Deus. Pensem nestas palavras, irmãos. O sacrifício de Jesus, depois da Santa Avó, e nesses últimos anos do Santo Irmão Aldo, foi o sacrifício, irmãos, em prol de nós. Graças ao nosso bom Deus, grande parte dos irmãos, grande parte mesmo, é fiel, tem sido apostólico verdadeiro. Temos certeza que eles estão muito felizes com a postura destes. Mas, irmãos, precisamos sempre tratar. São pertinentes para todos nós. Então fica aqui, irmãos, esta mensagem a todos. Meditem sempre. Não percam a oportunidade de crescer espiritualmente falando. Muitas vezes, irmãos, a nossa preocupação fica muito nas coisas materiais. Mas o nosso crescimento espiritual precisa estar em nossos projetos, em nossas metas de vida, porque o que nós fizermos aqui passa, irmãos. O que permanece é o nosso espírito, a nossa honra permanece para sempre. Amém.
está em ti, ó meu primar. Tu és pra mim meu refúgio e defesa, és meu protetor.
glorioso Pai, nosso eterno Deus, Criador, nós muito te agradecemos, ó Pai, porque faltam palavras à altura. Nós não conseguimos exprimir tudo o que sentimos, expressar a nossa gratidão, senão apenas por simples palavras que esteja à nossa altura. Mas, ó Pai, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu reino, porque o Senhor tem realizado uma obra maravilhosa, passou a reinar entre nós, especialmente por meio do ministério de Jesus, que tudo fez em favor da humanidade, especialmente nos dias de hoje da Santa Avó, como um consolador, que com mão forte, juntamente com o Santo Irmão Aldo, são estas colunas, este sustentáculo desta obra maravilhosa. Disse ontem e repito, se não fosse a mão do Santo Irmão Aldo, esta mão poderosa, que está abençoando neste momento, aqueles que pedem com fé, aqueles que neste momento elevam o pensamento ao reino dos céus, conseguem manter esta ligação perfeita com a Tua glória, através do silêncio da alma, da grandeza do coração e da profundidade do Espírito, que neste momento achega nos céus. Santo Irmão Aldo, olhe por nós, nós precisamos muito do Senhor, por isso que nós cantamos, Santo Irmão Aldo, nós precisamos do Senhor. Que o Senhor possa prevalecer entre nós, que seja feita a sua vontade, porque é a vontade de Deus, de Jesus e da avó, e não prevaleça muitas vezes a nós. Que o Senhor possa comandar, como vem comandando a nossa igreja, usando como um instrumento em suas mãos, aqueles que têm fé, que estão dispostos a te ajudar, e não atrapalhar a tua obra. Ó queridos irmãos, neste momento, peçam com fé e recebam a bênção de Deus, recebam as virtudes do seu divino Espírito Santo, a paz maravilhosa de Jesus, a paz que Ele veio te trazer, que te deixou para o Senhor viver aqui. Recebam também a bênção preciosa das duas rainhas dos céus, Santa Avó Rosa, nosso Consolador, Virgem Maria Santíssima. Recebam também o abraço e as bênçãos do nosso querido e santo Irmão Aldo. Tenham fé que os seus pedidos aqui depositados também serão ouvidos e na medida do possível atendidos pelo Santo Irmão Aldo. E tenham muita paz, muita saúde, muita felicidade em todo o seu viver aqui nesta terra. Amém.